Graça e paz, igreja. Amém. Alegria estar aqui servindo a essa igreja, compartilhando um pouco daquilo que Deus tem nos dado. E Ele tem uma porção fresca de um maná gostoso para hoje à noite. O pastor não sabe o risco que ele está correndo. Ele falou para mim que eu podia ocupar todo o tempo que eu quisesse. E eu falei que ia pregar até o Eutico cair da janela. Depois a gente ressuscita Eutico, né? Mas, verdadeiramente, eu tenho muitas coisas para compartilhar. E quero desafiar você a ficar até o fim. Se você não puder, precisa ir embora, tem um marido esperando, tem uma criança lá te aguardando, eu vou compreender, mas eu vou até o fim com o recado que Deus mandou. Viu? Em nome de Jesus. Quero compartilhar com vocês quem me acompanha aqui. Meu marido lindo, que orou por mim agora, o homem mais lindo desse mundo. Eu duvido que você conheça alguém que vai fazer 90 anos, daqui 2 anos, está bonito como ele está aqui. Né? Meu filhão, também lindão, minha nora, meus discípulos amados, Evanildo e Ednei, e a minha discípula amada. Fiquem em pé, meus discípulos, para serem conhecidos. Fiquem. Olha, Eliel, Miriam, Eva e Ednei, e a minha família maravilhosa, viu? Me surpreenderam chegando hoje à noite aqui. Eu quero fazer uma oração também, porque todas as vezes que Deus me leva pela primeira vez num lugar, eu tenho uma gratidão muito grande. Eu estive aqui, rapidinho dei uma palavra no culto que nós surpreendemos o pastor aqui, mas agora eu vim para ministrar. E eu quero agradecer a Deus essa oportunidade. Às vezes você pensa porque vem uma pessoa que tem um nome público, que você está sendo abençoada, não é ela que está sendo abençoada, porque ela vai servir o corpo de Cristo que se reúne naquele lugar. Então é privilégio para mim servir ao corpo de Cristo nesse lugar. Papai, muito obrigada pelo privilégio que o Senhor me dá, de compartilhar um pouco daquilo que o Senhor tem me dado com essa igreja que está aqui, Senhor, tão cheia de alegria, tão cheia de vida, tão animada, Senhor, nessa cidade. Senhor, usa-me por louvor da Tua glória. Manifesta-se através da minha palavra, porque é a Tua palavra. Seja eu ministrada antes de chegar para eles, papai, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Eu vou sentar, viu, queridos? O seu pastor pula, saltita, a pastora também, mas eu preciso sentar por algumas dificuldades que eu tenho de mobilidade. Quantas pessoas aqui gostariam de ser segundo o coração de Deus? Diga com uma voz forte, eu quero. Pois é. E aí eu quero saber por que Davi é um homem segundo o coração de Deus. No versículo 20 do Salmo 89, Deus fala assim: encontrei Davi, meu servo, com meu santo óleo ungi. A minha mão está firme com ele, o meu braço fortalecerá, o inimigo jamais o surpreenderá, nem o há de afligir o filho da perversidade. Esmagarei diante dele os seus adversários e ferirei os que o odeiam. A minha fidelidade e a minha bondade o hão de acompanhar, e em meu nome crescerá o seu poder. Olha isso. Isso é uma promessa de Deus. Encontrei Davi e ele vai ser tudo isso para mim e eu vou ser tudo isso para ele. Quem não gostaria de ter uma promessa dessa de Deus? Quem não gostaria de ter uma palavra empenhada do Criador do Universo, de proteção, de vitória, de livramento do inimigo e de tudodebom.com? Quem não gostaria? E aí você vai pensar em Davi. Vamos olhar para esse moço. Vamos olhar onde esse moço conseguiu esse lugar de ser considerado na Bíblia um homem segundo o coração de Deus. E eu vou te contar uma história. Eu sou uma contadora de histórias. Eu gosto muito de histórias. Começa Davi sendo um garoto, um adolescente, dentro da sua casa, preterido, rejeitado pelos irmãos, um improvável. Davi atrás das malhadas, cuidando de ovelhas. Davi era um ilustre desconhecido em Israel. Ninguém sabia da existência dele, ninguém. E havia um rei. Esse rei foi levantado por Deus a pedido do povo. O povo queria um rei. Os povos da terra prometida tinham reis e eles queriam um rei. E Deus levanta Saul. Saul foi levantado por Deus. Só que Saul quis ser independente de Deus. Saul quis governar na força do braço. Saul quis tomar decisões que ele mesmo escolhia. O nome disso é teimosia ou obstinação, que é a mesma coisa na Bíblia.
E aí, numa guerra específica, Deus deu uma ordem específica como Saul deveria tratar os despojos de guerra. Os reis vitoriosos ficavam com os despojos de guerra, os animais, o ouro, a prata, e Deus deu uma direção. E o rei Saul resolveu seguir outra direção. Foi justificar. Pecado não se justifica, pecado se arrepende, aprenda isso. Pecado que você justifica não tem arrependimento. E Deus foi tratar com Saul, e Saul foi justificar o pecado. O profeta em Israel era Samuel. Profeta nota 10. Primeira linha de profetas. E aí, o profeta Samuel foi orar pelo rei Saul, porque Deus estava bravo com Saul. Sabe o que Deus falou para Samuel? Não ore por ele, porque eu não escuto a sua oração. Uau! Deus não escuta a oração de um profeta do naipe de Samuel? Pois é. Porque Deus responde para Samuel assim, ele é rebelde. Rebelião é como um pecado de feitiçaria. Ele é obstinado, e obstinação é como idolatria. Obstinação é teimosia. Obstinação é não ouvir o que Deus tem para você. Deus fala faz e você não faz, ou Deus fala não faz e você faz. Isso é pecado, isso é transgressão às leis de Deus. E é uma obstinação. E Deus desistiu de Saul. Não deu mais nenhuma chance para ele. No final de tudo, um dia eu perguntei, por que o senhor desistiu de Saul? E por que o senhor desistiu de Davi? Porque no meio do caminho do reinado de Davi, quando ele foi elevado rei de Israel, ele fez algo terrível. Pecado. Matou e adulterou. Por que o senhor não desistiu de Davi, desistiu de Saul? E o Espírito Santo falou claramente comigo, porque Saul nunca se arrependeu. Na linha do tempo da vida de Saul, Deus nunca viu o arrependimento de Saul. Deus conhece passado, presente e futuro igualzinho o momento que você está vivendo aqui. Quando Davi fala, por exemplo, no Salmo 139, o Senhor estava tecendo os meus ossos no ventre da minha mãe, já sabia todos os meus dias, quando nenhum deles ainda havia, sabia o dia que eu nasci, sabia o dia que eu adulteraria e o dia que eu me arrependeria. Estaria em choro escrevendo o Salmo 51. Então, Deus sabe tudo, Deus é onisciente. O que você ainda não sabe, Ele sabe, por isso Ele profetiza. Por isso Ele fala de coisas futuras. E Deus não viu nunca na linha do tempo de Saul arrependimento, por isso desistiu de Saul. E ainda mais, Deus fala para o profeta, não vou ouvir a sua oração, não ora por ele. Não ore por teimosos, não ore por obstinados, não ore por rebeldes. Sua oração não é ouvida. Exorte para que venha arrependimento, exorte para que venha arrependimento. Mas não interceda, intercessão é diferente de exortação. E aí, Deus ainda fala mais para o profeta. Enche o chifre de azeite, vai na casa de Jessé, porque lá eu escolhi um rei. O sucessor de Saul está na casa de Jessé. O profeta recebe o comando, vai na casa de Jessé com o chifre cheio de azeite. Que situação Deus deixou esse profeta? Porque se tem um rei no trono, como é que ele vai derramar o azeite na cabeça de outro rei? E ele corria risco de vida fazendo isso. Mas Deus deu uma estratégia. Você vai para celebrar. Você não vai para falar a palavra unção real. Não é isso. Eu escolhi, você vai derramar o azeite, mas você vai para celebrar. Você é um profeta honrado em Israel. Quando você chegar lá, Jessé vai chamar os filhos dele, vai ter um banquete, vai ser posta uma mesa, e aí eu vou dizer para você quem é o rei que você vai derramar o azeite. E assim foi. O profeta Samuel enche o chifre de azeite, vai na casa de Jessé. E olha, vou dizer para você, profeta nota 10, mas quase que derramou azeite na cabeça errada. Porque o primeiro filho de Jessé que entra na sala era o mais alto, mais bonito, mais forte e primogênito, era tudo que Saul era. E eu acho que o profeta olhou e falou, Deus vai trocar 6 por meia dúzia. E quase que derramou azeite na cabeça errada. Mas, entretanto, contudo, todavia, ele tinha uma conexão perfeita com Deus. E ele escutou a voz de Deus dizendo, não é esse, não é esse. E ainda disse algo, eu não vejo como você vê, você está vendo a aparência humana dele. Eu vejo o coração. E coração na Bíblia não é músculo cardíaco que bombeia o sangue para o corpo. Coração na Bíblia é alma, é alma. É lugar das escolhas, é lugar das decisões. É o altar do Espírito Santo. Se o corpo é o templo do Espírito Santo, a alma é o altar. Eu não vejo como você vê, Deus fala para o profeta, eu vejo o coração.
E aí o profeta não derramou azeite, ainda bem. Entra outro filho, entra outro filho, entra outro filho, entra outro filho. Deus fala para todos os filhos, não é, não é, não é, não é. E agora? E agora, desde a hora que o profeta chegou, começa o banquete. Não é qualquer um que chegou na casa, recebe o profeta com honra de profeta, tem galardão de profeta. Banquete, banquete feito, tudo na mesa. E os filhos entraram todos, e Deus fala para cada filho, não é, não é, não é, não é. E agora? E aí está todo mundo em pé ao redor da mesa. Está pronto. Certamente um cordeiro cevado sobre a mesa, um banquete preparado. Mas Deus falou que tinha um filho, e que esse filho ia ser ungido, e esse filho não apareceu. Aí o profeta pergunta para Jessé, acabaram-se os teus filhos? Jessé fala, não, tem umzinho, está lá perdido, esquecido atrás das malhadas. Só faltou dizer o improvável, por isso que ele não veio para o banquete. Como não vem para o banquete? Como recebe um profeta da parte de Deus? E Deus falava pela boca dos profetas. Deus pode falar a qualquer momento, porque deixa um filho para trás. Porque Davi era um filho bastardo. O que é bastardia? Bastardia é filho gerado fora da aliança do casamento. A Bíblia fala, na carta aos Hebreus, que só um leito bendito, só um leito bendito, é o leito do matrimônio sem mácula. É o leito do casamento sem mácula. E Davi era filho da outra, não era filho da mãe dos meninos que já haviam entrado na sala. Por isso ele era rejeitado, ele era escorraçado, e só cabia para ele a pior parte, cuidar dos rebanhos. Quando o profeta pergunta, acabaram-se os teus filhos? E o pai responde, não tem mais um, tem Davi. O profeta fala uma palavra que eu imagino o constrangimento que foi naquela sala. Não sentaremos à mesa sem que ele venha. Eita, o banquete está na mesa, está tudo pronto, fica todo mundo em pé, ninguém senta sem que venha esse menino. Seria perto, seria longe, não sei, certamente longe. O rebanho é lá no pasto, lá longe, é lá no campo, todo mundo em pé em volta da mesa, esperando o garoto improvável, esquecido, escorraçado da família. Se você é o improvável, calma, porque Deus está vendo você. Ele está te vendo. E Ele sabe o que tem para você. E aí entra o menino. Quando entra o menino, por que eu falo menino? Já já você vai saber. Quando entra o menino, Deus fala, esse é ele, é esse. O profeta derramou azeite na cabeça dele. Não disse, serás rei de Israel. Mas o Espírito Santo, que vem com a unção, disse para ele que ele recebia, naquela hora, uma unção de governo. E aí, comeram, o profeta volta para Ramá, e Davi empinou o nariz e falou, eu agora sou diretoria, não vou voltar mais para trás das malhadas. Não, não foi assim. Ele voltou para trás das malhadas. Mesmo havendo sido ele ungido pelo profeta. Ninguém entendeu nada. Ele volta para trás das malhadas. E Saul, porque estava rebelde, estava em pecado de feitiçaria, similar à feitiçaria, à idolatria, começa a ser perturbado por demônios. Quando você está afastado da presença de Deus, quando você está em desobediência, você abre uma janela no mundo espiritual. E os demônios entram por ela. Imagine uma bola de aniversário, daquela que você enfeita salão, e você está dentro dessa bola, um bonequinho, e os anjos estão ao seu redor, e do lado de fora dessa bola estão os demônios. Eles estão doidos para entrar onde você está. Porque o ministério deles é matar, roubar e destruir. Mas eles não podem furar a bola. Eles não podem ultrapassar essa proteção. Só você pode. Só você pode, pelo pecado, abrir o que você chama de brecha, e eu chamo de janela espiritual, de porta espiritual. O pecado permite que demônios entrem e comecem a agir na vida da pessoa. Desde o começo da criação, Deus fala para Caim, o pecado jaz à porta, a ti te cumpre dominá-lo. É uma porta. E por essa porta entram demônios e começam a afligir Saul. Primeiro, com opressão maligna. Tem uma diferença entre opressão e cativeiro. Jesus vem para libertar cativos e oprimidos. No cativeiro, o demônio está dentro do corpo. O demônio fala pela boca da pessoa, anda pelos pés da pessoa, mas na opressão ele está fora, ele está influenciando. No cativeiro é como um homem motorista de um carro e o corpo
do homem onde ele está com o endemoniamento é o carro, ele é o motorista, ele faz o que ele quer. E na opressão é como um homem em cima de um cavalo, puxa para lá, puxa para cá e faz o que quer também, como um homem com marionetes. E Saul oprimido, oprimido, oprimido. Só que uma pessoa oprimida, quanto mais ela vai agindo fora da palavra de Deus, mais espaço ela vai dando para o demônio. E uma opressão vira uma possessão. Começa oprimido, vai usar drogas, começa oprimido, violência doméstica, começa oprimido, pornografia, daqui a pouco, possuído, daqui a pouco fica possesso. O demônio vai conseguindo abrir porta, entrar pelas portas que o homem abriu, e aí há uma possessão. E Saul chega nesse ponto. Aí, ninguém no Velho Testamento, ninguém tem autoridade para expulsar demônio. Ninguém. Quando Deus coloca o homem na terra, quando Deus faz o jardim, coloca o homem para guardar o jardim, por que você guarda suas joias? Seu dinheiro, seu passaporte, seu carro, seus bens? Porque tem ladrão. O demônio é chamado de ladrão por Jesus. O ladrão não vem senão somente para matar, roubar e destruir. Mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então, quando Deus manda o homem guardar o jardim, quando Deus forma tudo para o homem usufruir, fez um planeta no lugar perfeito, nem tão longe do sol para não morrer congelado, nem tão perto para não morrer queimado, colocou tudo que o homem precisaria no corpo, os alimentos, os nutrientes todos sobre a terra, debaixo da terra, no alto do coqueiro, tudo lá, água de coco, colocou no alto do coqueiro para mim isso aqui. Deus mandou o homem dominar. A propriedade da terra é de Deus. A terra, sua plenitude, todos que nela habitam, são do Senhor. Por isso ele vai poder destruir, fazer novo céu, nova terra. Mas o domínio ele entregou para o homem. Domínio é governo, gestão, administração. E aí disse para o homem guardar. Podia dominar sobre tudo, mas tinha que guardar. Não guardou. Satanás entrou no jardim, já havia sido expulso do céu. Já havia acontecido uma rebelião de anjos no céu. Deus não formou Satanás. Deus formou anjos de luz. E uma renca de anjos, 1/3, rebelou-se contra Deus, foi expulso do céu por anjo. Anjo expulsa anjo. No céu, anjo expulsa anjo, que vira demônio. E na terra o homem tinha autoridade para expulsar. Quando ele foi expulso do céu, veio para a terra. O espírito sem um corpo é ilegal no mundo natural. Por isso os demônios incorporam. Por isso eles precisam de corpos para trabalhar, ou dentro ou influenciando. Por isso Jesus teve que vir em carne. Por isso o Espírito Santo opera através de um corpo chamado igreja. Um espírito sem um corpo é ilegal no mundo natural. E aí a incorporação da serpente. Primeira incorporação espírita do planeta no Éden. E o que aconteceu? O homem tinha autoridade para expulsar, não expulsou. O homem tinha autoridade para pisar a cabeça da serpente, não fez. Sabe o que Deus fez? Recolheu a autoridade espiritual. Ninguém no Velho Testamento inteirinho tem autoridade para dar uma ordem e os demônios ouvirem e obedecerem. Ninguém. Há no Velho Testamento a palavra de Deus dizendo: eu repreenderei o devorador, eu. Ainda há no Velho Testamento o profeta dizendo: o Senhor que escolheu Jerusalém te repreenda, Satanás. E ainda há no Velho Testamento a situação de Davi, que era um adorador. Quando começava a adorar, o Espírito Santo vinha. A resposta do céu para a adoração de Davi não dependia de caixa de som, de microfone, nada disso. Dependia só do coração do adorador. Só do coração do adorador. E aí o Espírito vinha: pastora, a senhora é uma adoradora? Ele vem porque a senhora é uma adoradora. O Espírito vinha, e quando o Espírito vinha, mudava o ambiente. E alguém falou: olha, o rei está possuído. E tem um jovenzinho, filho de Jessé, que tem uns instrumentos bem vagabundinhos que ele mesmo faz, porque ele mesmo fazia os instrumentos artesanais dele. E quando aquele moço adora, cria-se um ambiente de glória. Quem sabe vai ser bom para o rei. Ou então vamos tentar. Aí trazem Davi. Davi era um ilustre desconhecido, lembra? Atrás das malhadas, escondidinho lá na casa. Agora ele é trazido para o aposento do rei. E ele adora, e quando ele adora, o demônio deixa o rei. Olha isso. Agora ele é conhecido dos que estão junto com o rei, dos assessores, dos amigos, da família. Todo mundo que está com o rei agora conhece Davi. Ele não é mais um desconhecido. Agora ele é um conhecido
do palácio, dos aposentos do rei. Aí ele arrebita o nariz e fala: só eu sou chamado para tocar para o rei, só eu ajudo o rei, não vou voltar para trás das malhadas? Homem segundo o coração de Deus tem a humildade de saber que ele é o que ele é, porque Deus está fazendo ele ser o que ele é. É só por Deus que acontecem as coisas. Não tem nada que temos que do céu não tenha sido dado, queridos, nada. Nada, absolutamente nada. Nenhum talento, nenhuma capacidade, nenhuma oportunidade. Tudo vem do céu. Tudo. Davi volta atrás das malhadas, normal. Continua sendo o preterido. Não é o preferido, é o preterido. Perde tudo que os outros têm, ele não tem. Aí o que acontece? Quando um rei, quando o cabeça de uma nação está influenciado por Satanás, toda a nação sofre, queridos. Toda a nação sofre. É a cobertura, é o guarda-chuva da nação. Agora, aquele exército do rei, que é um exército valente, forte, começa a perder para o exército da Filistia. A Filistia sempre representou um grupo de pessoas usadas por Satanás para afrontar Israel. A Filistia sempre foi o meio que o demônio usa para agir no mundo natural contra Israel. A luta não é contra a carne e o sangue, a luta é contra o mundo espiritual. O que você vê acontecer às vezes numa nação, não é pessoas que têm que ser o foco. São os seres espirituais que estão atrás dessas pessoas. E Paulo fala que a luta não é contra a carne e o sangue, é contra principados, potestades, dominadores desse mundo tenebroso, forças espirituais da maldade nas regiões celestiais. E agora o rei está influenciado por demônios. E o exército do rei começa a perder a guerra. A Filistia hoje é a faixa de Gaza. Até hoje é o problema de Israel. Até hoje, ali era a Filistia. E aí, queridos, o exército de Israel está acuado. Quando você lê a história do gigante Golias, você vai ver que começa no alto de uma área grande, depois vem descendo e depois vai subindo. Alguém estava lá e alguém estava lá, um exército de cá, um exército de lá, e o exército da Filistia começa a avançar. Primeiro desce a colina, depois vem no campo, depois começa a subir a colina e o exército de Israel acuado. E tem um gigante no exército da Filistia, chama Golias, e ele propõe uma proposta interessante. Se tiver um homem aí que guerreia comigo, não precisa dois exércitos brigarem, não precisa morrer ninguém não, vamos duelar nós dois. Eram duelistas, ele era um duelista. Eu não sei como é que chama esses duelistas que você vê por aí, essas lutas que tem por aí, mas era ainda pior do que aquilo que você vê. Porque quando você vê a história, ele era um homem de 2,70 metros de altura. E ele tinha uma força descomunal proporcional ao seu tamanho. A armadura dele era o peso de um Fusca. E não tinha ninguém em Israel que tinha esse tamanho, nem essas armaduras para guerrear com ele. E ele começa a desafiar. Tem homem em Israel? Hoje, quando falou dos homens aqui, os homens gritaram aqui juntos, né? Tem homem em Israel para brigar comigo? Tem algum macho em Israel que tope essa parada dessa luta? Não tinha ninguém. Todos morrendo de medo, tremendo nas bases. E Davi? Davi, além de ser o menino que cuidava do rebanho, era um menino de recado também. Agora você vai saber por que ele é menino. Porque dos filhos de Jessé, só 3 tinham idades para a guerra. Só 3 foram convocados para estar no exército. Só 3. E todos os jovens de Israel, com idade para a guerra, foram convocados. Porque essa guerra estava sendo a vergonha de Israel. E Davi era o caçulinha de todos os filhos de Jessé. Então, ele era um menino de, no máximo, 14 anos, quando você faz conta. E aí o pai dele fala, vai lá no arraial de guerra, traz notícia dos irmãos, leva queijo para o comandante para ele deixar você entrar, agrada o comandante, que ele vai deixar você entrar. E Davi foi. E quando Davi chega, ele foi destratado pelos irmãos. Quem ficou cuidando das ovelhas? O que você está fazendo aqui? Não viram bondade naquele menino entrar ali para levar notícia para o pai. Todo mundo queria saber como estava essa guerra. Todo mundo, as famílias queriam saber. Mas ele chega na hora que o gigante está falando tudo aquilo que falava. Que o gigante está afrontando Israel, o gigante está berrando contra Israel. E aí ele tem um grito de indignação. Quem é esse incircunciso filisteu que ousa afrontar o exército do Deus vivo? Quem é esse incircunciso filisteu?
Eu falo que tem uma indignação em nós, que é uma indignação santa. Eu acho que quando Deus olhou, eu creio, não é eu acho. Quando Deus olhou do alto, falei, achei um. Achei um, achei um. Achei um que se indignou do jeito que eu estou indignado. Achei um que sente no coração o que eu estou sentindo com o que está acontecendo. Aconteceu isso comigo, queridos. Anos e anos e anos dentro de ministérios tradicionais. Igrejas que diziam, aquele que está em Cristo é nova criatura, coisas velhas já passaram, tudo se fez novo, você não tem mais problema nenhum, mas não era isso que acontecia nas igrejas. Não era isso, famílias sendo desestruturadas, filhos perdidos nas drogas, filhos na prostituição, casamento destruído, finanças acabadas. E como que está em Cristo é nova criatura? Não tem mais nada, já está tudo feito. Jesus fala, aquele que está em mim, meu Pai limpa. Estar em Cristo é estar no lugar onde pode ser limpo, não é no lugar onde chega limpo. E se não for limpo, é lançado fora, como está escrito na palavra. E a minha indignação, eu dizia, papai, o povo precisa de libertação, o povo precisa de cura, o povo precisa de libertação. Eu creio que Deus olhou para mim e falou, pois você vai começar a trabalhar nessa área. É você que está indignada? Pois eu vou começar a te ensinar. E quem conhece a minha história sabe que eu... juíza, já estava às vésperas de ir para um tribunal, para ser uma desembargadora. Deus falou, pois é, agora é você. Você entendeu de leis, o mundo espiritual é legal, e você vai trabalhar legalmente no mundo espiritual para libertar vidas. E começou a me ensinar. Eu creio que foi isso que aconteceu com Davi. A indignação de Davi faz Deus olhar do alto e falar, eu vou usar ele. E você conhece a história. Ele falou que queria derrubar o gigante. Chamaram o rei e disseram, olha, tem um menino doido aí. Tem um menino que é meio zureta da cabeça, quer brigar com o gigante. Homem nenhum valente do exército quer. Como que esse menino quer? Aí o rei manda chamar o menino. Havia uma promessa. Ia ganhar a filha do rei, ia ficar livre dos impostos, aquele que derrubasse Golias. E Davi falou, eu quero. Além de derrubar quem está afrontando meu Deus, ainda tem um benefício. Eu falo que quando vai pregar... além de pregar, ainda ganha a alegria de conhecer irmãos, ainda ganha a alegria de conhecer a família de Deus. É a mesma coisa que chamar a criança para brincar na roda gigante, depois dar um sorvete para ele. É igualzinho, não é? E aí, queridos, o rei manda chamar Davi. E o rei fica preocupado, você é muito garoto, você é muito improvável para brigar com esse gigante. E ele fala para o rei, olha, rei, quando eu estou cuidando das ovelhas, vem um lobo, vem um urso, vem um leão. O senhor pensa que eu corro deles? Não. Eu abro a boca deles e tiro a minha ovelha de volta. Pastor, olha isso, hein? Esse é um recado para os pastores. Se vem o lobo, se vem o leão, se vem o urso tirar a sua ovelha, corre atrás, traz de volta, abre a boca do bicho e pega a sua ovelha de volta. Aí o rei viu a coragem daquele menino. Falou, tudo bem, veste a minha armadura. Toda a armadura do rei, toda pronta. Lança, flecha, roupas para guardar o peito, a cabeça, a couraça, tudo aquilo. Davi não se encaixou naquela armadura, mas não é na armadura natural, é na armadura espiritual, porque Saul dependia de coisas físicas. Davi ia contra Golias em nome do Senhor dos Exércitos. É outra armadura. É o capacete da justiça, capacete da salvação, coração da justiça, cinturão da verdade, escudo da fé, calçado do evangelho da paz. É outra armadura, é uma posição em Cristo, é uma posição em Deus que ele tinha. Uma posição em Deus. E ele vai de corpo limpo, de cara limpa, pega 5 pedras. Por que ele pegou 5? Tem gente que vai falar que a primeira é isso, a segunda é aquilo. Não, ele pegou 5 porque ele falou, se não der certo na primeira, vai dar na segunda, vai dar na terceira, mas numa vai dar certo. Porque eu não vou desistir. E deu certo na primeira. Queridos, presta atenção, não precisa ser muito inteligente, nem ter que estudar física. Se eu jogo uma pedra na testa de uma pessoa, ela tem que cair para trás. É o impulso, é a lei do impulso, lei da física. Mas o gigante não caiu de costas, ele caiu de bruço no chão, porque quem derrubou o gigante foi Deus. O gigante faz maldição contra Davi, e Davi responde, você vem contra mim com lança e espada, e eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos.
E esse nome é sobre todo nome. Esse nome vence qualquer batalha. Esse nome nunca perdeu batalha, nunca perdeu batalha. A confiança de Davi estava no nome do Senhor dos Exércitos. Derruba o gigante, acaba a bagunça. E agora? E agora? E agora? E agora? Ele é o herói de Israel. O menino ilustre desconhecido, escondido atrás das malhadas, agora é o herói de Israel. Todo Israel sabe que tem um Davizinho e que derrubou o gigante Golias. E ele se torna o cunhado do filho do rei, Jonatas. Ele não tinha irmãos que o tratavam amavelmente, agora ele tem um amigo mais chegado que o irmão. E ele casa com a filha do rei. Ele é genro do rei, ele é amigo do filho do rei, e ele é o chefe do exército. Opa! Ele se tornou o herói de Israel. Agora escuta o que eu vou dizer para você. Nem toda sabedoria vem do alto. Está escrito no livro de Tiago que tem uma sabedoria que é humana, carnal e demoníaca. E um dos sintomas da sabedoria humana, carnal e demoníaca é inveja, é sentimento faccioso. Davi ganha as batalhas eram para dar vitória para Israel. O rei de Israel tinha que se alegrar por isso, porque ele estava se posicionando com vitória pelo seu exército em relação a toda a vizinhança, mas ele tem inveja de Davi. Ele tem inveja. Ele não consegue ver que um assessor que chega para ele e que dá para ele um resultado excelente é benefício de Deus. Ele começa a achar que é um rival, que é alguém que vai tirar o reinado dele. E começa a ter esse sentimento faccioso e inveja. E aí ele quer matar Davi. Mulher fala demais mesmo, viu, pastor? O senhor falou aqui das mulheres. Mulher fala muito, pastor. Ministrando para casais, eu fui estudar o cérebro das mulheres, pastor. Uma mulher normal, fala de 6 a 8 mil palavras por dia. Um homem normal fala de 2 a 4 mil palavras por dia. Ele já chegou no máximo, ela não está no mínimo dela ainda. Agora, o senhor imagine 10 mulheres que têm uma reserva técnica de palavra. Quando elas se encontram, pastor, quando elas se encontram. Imagina como é a conversa, né? E aí, vem da vitória, o rei está escutando a chegada de um exército que saiu, brigou e voltou vitorioso, e escuta as mulheres cantando. Eu acho que fazia um coro assim, uma falava, outra respondia, uma turma falava, outra respondia, a turma de cá falava, Saul matou milhares, e a turma de cá dizia, Davi é 10 milhares. Saul matou milhares, Davi é 10 milhares. Vamos fazer isso aí? Fala, Saul matou milhares. Fala, mas Davi é 10 milhares. Saul matou milhares. Mas Davi é 10 milhares. O que é que Saul tinha que pensar? Meu Deus, Deus me deu alguém que faz 10 vezes mais para o meu benefício. Alguém que vai além do que eu vou. E o exército está ganhando, e a nação está ganhando. Mas não foi isso que ele pensou. Ele quis matar Davi. E mandou um recado para a filha dele. Hoje eu vou matar teu marido. Ela fez uma cobertura na cama, botou travesseiros, almofadas, como se houvesse um corpo. E Davi fugiu. Davi fugiu pela janela. Fugiu com a roupa do corpo só. Tudo ficou para trás. Sabe o que é tudo? É tudo. Deixou a esposa, deixou o amigo, deixou o cargo, deixou a posição. E deixou ainda uma perseguição que foi atrás dele, do exército que ele treinou. Ele treinou o exército para ser vitorioso. Ele preparou o exército para ganhar todas as batalhas. E agora esse exército está em encalço dele. Ele tem que passar pelo território vizinho, ele corre risco do rei do território vizinho devolvê-lo para pegar uma recompensa. Porque se o território vizinho prende alguém que o rei Saul está perseguindo e devolve, vai querer uma recompensa. Aí ele tem uma ideia, ele finge de doido. Arranha a porta, baba, faz barulho estranho na boca, finge de malucão, maluco beleza mesmo. E aí avisa um rei do território vizinho, ó, sabe Davi? O chefe do exército de Israel está aqui no nosso meio, está louco. Talvez ele tenha dito assim, de tanto guerrear ficou doido, porque tem gente que fala para mim, você não fica doido de guerrear tanto? Fico não, quem fica doido é o diabo. Quando alguém fala, como a senhora está? Eu falo, estou muito bem, para a alegria de Deus, para o desespero do diabo, cada vez melhor.
Estou cada vez melhor, não é? E aí o rei fala, tem doido demais aqui, deixa esse cara aí. E ele vai. Ele chega num lugar chamado Caverna de Adulão. Caverna de Adulão é um lugar onde tem homens endividados, amargurados, e eu acrescento desesperados. Não tem nada, perderam tudo. Quando eu passo nas Cracolândias, eu imagino Caverna de Adulão daquele jeito. Tudo perdido, tudo. Família ficou para trás, dignidade, bens, tudo, tudo, tudo. E a Bíblia fala que Davi fez-se chefe deles. Eu acredito que aqueles homens olharam para Davi, porque Davi era conhecido, e disseram, vem nos chefiar. E não Davi se ofereceu. Sabe por quê? Porque o princípio de autoridade é assim. Quem vai entrar debaixo da autoridade é que escolhe. Não é a autoridade que escolhe a quem se impor, não é. Não é o de cima que escolhe e que recebe uma ordem para se impor. É o de baixo que recebe uma ordem para se submeter. A Bíblia fala, mulheres, sujeitai-vos aos vossos maridos. A Bíblia não fala, maridos, imponham-se sobre as vossas mulheres. A Bíblia fala, povos, imponham-se, autoridades impõem-se sobre os povos. Não, povos obedeçam às autoridades. É sempre o comando para quem vai entrar embaixo da autoridade. Esse é o princípio da autoridade agradável a Deus, é isso. É você submeter a autoridade constituída sobre você. Então eu creio que aqueles homens, vendo Davi, com tudo aquilo que eles estavam vivendo, e Davi, com todas as vitórias da vida anteriormente, eles pensaram, esse cara vai ser um bom chefe. E eles quiseram que Davi os chefiasse. Eita! Eu imagino que Davi poderia ter respondido para aqueles homens. Ele podia dizer assim, olha, vou dizer uma coisa para vocês, não dá. Vocês não sabem o que está me acontecendo. Vocês não sabem o quanto eu perdi. Olha, eu não posso nem voltar para trás das malhadas, porque o exército que eu treinei vai me encontrar facilmente. Vai matar minha família. Eu não posso voltar a ser o que era antes, e não sou o que eu pensei que eu era. Davi podia dizer assim, um dia chegou um profeta na casa do meu pai, encheu um chifre de azeite, derramou na minha cabeça, e naquela hora, o que eu achei que era o Espírito de Deus falando comigo, eu acho que era só da minha cabeça. Eu tive uma impressão que eu ia governar. Até quando eu cheguei no palácio, eu achei que era o princípio do governo que eu teria. Davi podia responder para aqueles homens, eu perdi tudo. Eu perdi a esposa. Eu não posso voltar para ela. Ela é filha do rei que quer me matar. Davi podia responder para aqueles homens, eu já fui um líder de exército. Eu não vou chefiar mais ninguém, sabe por quê? Porque só me dei mal. Eu não confio mais em lealdade de ninguém. Porque o que eu fiz por esse rei, e ele está ao meu encalço, ele quer me matar. Eu não confio em homens, eu não quero mais saber de nada. Davi podia dizer assim, olha, deixa eu contar algo para vocês. Acabou para mim. Acabou para mim, eu vou procurar um outro território, vou ver no território, mas não quero mais saber de exército. Mas não foi isso que aconteceu. Não foi isso que aconteceu. Você sabe o que Davi escreveu nesse dia? O Salmo 34. Nesse dia, Davi escreveu o Salmo 34. Escute o que diz. Bendirei o Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará sempre nos meus lábios. Gloriar-me-ei no Senhor, a minha alma, os humildes ouvirão e se alegrarão. E engrandecei o Senhor comigo, e todos a um lhe exaltemos o nome. Busquei o Senhor, ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Contemplai e sereis iluminados, e vosso rosto jamais sofrerá vexame. Leia o Salmo 34 em casa de tarefa, eu vou lhe dar de tarefa. É um salmo de otimismo. É nesse salmo que ele fala, os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o temem e os livres guarda. É nesse salmo que ele fala que Deus é bom, é bom, é bom. No pior momento da vida dele. É no pior momento da vida dele. Perdeu tudo, 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 tudo. Foragido, perseguido, injustiçado. Tudo contra ele, tudo, tudo, tudo. E ele fala bem de Deus. E ele olha para o alto. Eu falo que Davi deve ter olhado para cima. E ele viu o céu, ele viu as estrelas, talvez fosse uma noite de lua cheia, sei lá. E ele sabia que é o mesmo Deus que fez aquela lua no livro de Gênesis. É o Deus que continuava no alto céu, no governo do céu, naquele momento que ele olhava para aquela lua.
Eu acho que ele olhou para aquilo lá e foi cheio de confiança. Não importa a circunstância, não importa o que está vivendo, não importa o que está acontecendo. O Deus é o mesmo Deus, ele não muda, nele não há mudança nem sombra de variação. Ele escolheu Davi, ele prometeu coisas para Davi. E agora Davi olha para o alto e ele não vive a circunstância, ele não está preocupado com o que está acontecendo hoje. A fé é a certeza das coisas que se esperam. Não aconteceu ainda. E Deus trabalha em favor daqueles que nele esperam. Só Ele trabalha. Só Ele trabalha. A definição de fé é a certeza das coisas que se esperam. A convicção do que não se vê, não se viu ainda. Mas a minha definição de fé, além dessa definição bíblica, é outra também. Eu digo que fé é crer que Deus é quem diz que é e que fará o que diz que fará. Ele não vai deixar de cumprir promessas. Nunca, nunca. Pode demorar, pode ter um tempo de prova, pode ter um tempo de lixamento, mas ele não vai deixar de cumprir promessa. Acho que Davi olhou para o alto. Falou, Deus, eu não sei porque está acontecendo isso. Eu não entendo o que está acontecendo isso. Mas eu vou reinar Israel e eu vou começar a treinar um novo exército. E dos valentes de Davi saem da onde? Da caverna de Adulão. É daquele lugar dos improváveis que saem os guerreiros. A tropa que anda comigo nesse ministério de cura e libertação é um bando de improváveis, pastor. É um bando de improváveis. Um estava no crack, outro vendia o crack. A outra estava vivendo com outra mulher. Era desse jeito. A outra era satanista. O outro estava sei lá onde, mas cada um vivendo o pior da vida. Eram todos improváveis, pastor. Deus levanta improváveis e faz deles guerreiros, guerreiros. Guerreiros valentes. Guerreiros que têm trabalhado e lutado comigo pelo mundo afora, libertando vidas, libertando pessoas. Davi olhou para o céu e falou, Deus não mente. O que ele prometeu, ele vai cumprir. E se animou. E começou a treinar um novo exército. Davi foi até a morte de Saul, foragido, perseguido, escondido. Chegou a ter que morar no território dos filisteus. Chegou a ter que morar na terra dos filisteus para ficar livre de Saul. Teve a oportunidade de matar Saul. Davi não toca no ungido do Senhor. Davi tem temor de Deus, por isso o homem segundo o coração de Deus. Davi não se rebelou contra Saul. Davi poderia ter matado Saul. E com aquele exército mercenário que ele tinha agora, que guerreava por dinheiro, tomar posse do exército de Israel. Davi não fez isso. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Davi sabia que tem um kairos, tem o tempo de Deus para as coisas acontecerem. O homem segundo o coração de Deus tem capacidade de esperar o tempo certo para as coisas acontecerem. Ele não atropela nada. Agora, não fica debaixo de uma autoridade abusiva. Ele não derrota Saul, mas ele foge. Tem estratégia de guerra que é fugir. É fugir. Se ficar, morre. Se ficar, morre. José teve que pegar o menino e a mãe e fugir para o Egito, para Herodes não matar o menino. Tem hora a estratégia de guerra é fuga mesmo. Por isso que tem que estar sensível à voz de Deus. O que faço? E Davi era assim, eu vou para a direita, eu vou para a esquerda. Eu subo ou recuo? E Davi ficou foragido, perseguido, até a morte de Saul. Porque Deus não levanta um rei sem matar o outro. E Davi termina reinando em Israel todinho. Primeiro Judá, depois em todo o Israel. Davi foi levantado rei de Judá. Depois Davi foi levantado rei de todo Israel. 30 anos depois da promessa. E governou 40 anos. Entre os 14 que eu acho que ele tinha e 30, 16 anos. 16 anos de luta. 16 anos de batalha. 16 anos de decepção, 16 anos de injustiça, de falta de reconhecimento, 16 anos de deslealdade. Mas governou 40 anos. 40 é mais do que o dobro de 16. 40 seria o dobro de 20. Ele tinha 70 anos. No tempo desse governo. Tem alguém que tem 16 anos aqui? Vem aqui à frente, tem. Tem alguém? Tem algum jovenzinho? Vem cá, vem cá. Então,
Você tem 16 anos. Vem cá, vira para a congregação. Quem tem 70 anos aqui? Eu, 78. Imagine desse tempo até este tempo, esperando o cumprimento da promessa, esperando as coisas acontecerem, confiando em Deus, crendo, não desanimando, não se abatendo, não duvidando de que Deus é quem Ele diz que é, esperando o cumprimento da promessa. O que eu quero dizer para você nessa noite, pode sentar, querida. Obrigada. Se tem uma promessa de Deus para a tua vida, você não vai partir antes do cumprimento. Se você crê que foi Deus que prometeu, se você crê que Ele é quem Ele diz que é só esperar que no momento certo vai se cumprir. Mas, pastora, e tem que passar por tanta coisa, não sei porquê, de repente é uma lixa, ou de repente é uma espada sendo afiada e preparada para a batalha. Você já viu um ferreiro fazer uma espada? Você já viu como ele faz uma espada? Ele enfia no fogo, ela fica incandescente. Aí ele coloca numa bigorna e pega o martelo e depois esfria. Aí ele vai experimentar para ver se ela está toda forte. Porque se ela estiver frágil em algum lugar, ela não vai aguentar a batalha, ela vai quebrar. Aí ele enfia no fogo de novo. Aí ele bate de novo. Aí ele experimenta de novo, até ela estar pronta, firme e segura para entrar na batalha. Deus faz isso conosco, queridos. Nós passamos por coisas que nós não entendemos, mas Deus sabe por quê. Você não vê um herói da Bíblia que não tenha sido provado por Deus primeiro. Você sabe a história de Abraão? Quanto tempo ele teve que ficar foragido para depois voltar e ser o libertador? Assim Deus faz. Assim Deus faz. Deus prepara você para a guerra e para a vitória. Deus prepara você para o momento para o qual você nasceu. Deus tem um plano determinado para toda a humanidade e você faz parte desse plano. Você nasceu não para cumprir só um propósito da sua vida, mas para cumprir um propósito da implantação do reino de Deus na terra. Você faz parte disso. Você é um agente disso. Você vai implantar o reino de Deus na terra, com Deus, com parceria, com dependência dEle, no tempo dEle, do jeito dEle. E não adianta atropelar, porque se começa antes, aborta. E não adianta fugir, porque se retardar, morre e não cumpre a promessa que Deus tem para você. Davi governou todo o tempo que Deus tinha para ele governar. Ele se tornou rei de Israel. Quem não conhece Davi? Quem não conhece os salmos de Davi? Eu quero ler para você as últimas palavras de Davi. Está em 2 Samuel 23. São estas as últimas palavras de Davi. Palavra de Davi, filho de Jessé, palavra do homem que foi exaltado, do ungido do Deus de Jacó, do mavioso salmista de Israel. Olha como ele é chamado. Olha como ele é chamado. Ele é filho de Jessé, mas ele é o homem que foi exaltado por Deus, foi ungido pelo Deus de Jacó. É o mavioso salmista de Israel. O que ele falou? O Espírito do Senhor fala pelo meu intermédio. A sua palavra está na minha língua, disse o Deus de Israel, rocha de Israel. A mim me falou, olha o que Deus falou para ele, aquele que domina com justiça sobre os homens, que domina no temor de Deus, é como a luz da manhã, quando sai o sol, como uma manhã sem nuvens, cujo resplendor, depois da chuva, faz brotar da terra a erva. Não está assim com Deus na minha casa, pois estabeleceu comigo uma aliança eterna, em tudo bem definida, Ele está comigo. Não me fará Ele prosperar com toda a minha salvação e toda a minha esperança? Olha isso, olha isso. Quando você consegue cumprir o plano de Deus, independente das encrencas que o diabo arruma, independente das decepções que você tem, independente das mentiras que vão criando a seu respeito, dos perseguidores, dos inimigos, dos injustos, daqueles que são desleais, se você consegue cumprir, não perder o foco, seguir em frente, o foco está proposto. O fim é glorioso. Entenda isso, o fim é glorioso. Você vai ter decepção? Vai. No mundo tereis aflições,
mas vai vencer, vai vencer. Vai passar pelas águas, não vai afogar. Vai passar pelo fogo e não vai queimar. Você precisa entender isso. Aquilo que Deus permite, circunstâncias que são desagradáveis, elas estão preparando você para o dia da glória. Lembra da história de José? José, inocente, conta o sonho que teve. Conta que os irmãos se prostravam diante dele, a família se prostrava diante dele. A inveja é sempre a inveja, o sentimento faccioso. A deslealdade é sempre decorrente da inveja, é sempre decorrente do sentimento faccioso. A deslealdade é sempre decorrente disso. Aí os irmãos invejosos queriam matar. Joga José numa cova. Uma cova no deserto é morte certa, queridos. É morte certa. Chacais, serpente, escorpião são os que moram no deserto. Mas José que foi jogado na cova para morrer naquela cova. Se ele tivesse um ouvido capaz de captar o som espiritual, ele teria escutado, sabe o quê? O trotar dos animais, dos mercadores que vieram para comprar dele. Assim que os irmãos planejam a morte dele, Deus manda os comerciantes para comprar ele. Se você botar o ouvido, você vai ouvir o trotar do cavalo de Deus, na hora que estiver vivendo o pior momento da sua vida. Você vai ouvir o farfalhar das asas dos anjos que estão te guardando. E você conhece a história de José. José se torna injustiçado na casa daquele homem que comprou ele dos mercadores. Motivo de calúnia, de difamação, foi para a cadeia. José na cadeia é esquecido. Até o dia que Deus quer. Você vai ser esquecido até o dia que Deus quer. O dia que Ele preparou para a sua história, você vai ser lembrado. E aí ele vai para a casa de Faraó. Interpreta o sonho de Faraó. E por que faz isso? Porque tem uma sabedoria que vem do alto, que não é humana, carnal e demoníaca. Porque tem uma sabedoria que vem do alto. Ele é colocado para governar o Egito, a maior potência daquele tempo. José, do buraco do deserto, para o governo do Egito, passou por tanta coisa, querido. Por tanta coisa. Mas não abriu mão da confiança em Deus. Não abriu mão de confiar que Deus é quem diz que é e que faz o que diz que faz. É só a tua incredulidade que pode impedir o cumprimento de uma promessa de Deus. Só. Mas se você confiar nesse Deus que não muda, não mente, que ama a sua vida a ponto de entregar o próprio filho dele para morrer no teu lugar, que tem planos mais excelentes do que os seus, que tem pensamentos melhores do que os seus, se você confiar nele, queridos, nada vai deixar de acontecer. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. E o mais Ele fará, e o mais Ele fará. Fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu direito como o sol do meio-dia. Sol do meio-dia ninguém esconde. Vai mostrar você e vai elevar você aos lugares altos que Ele planejou. Pode ter certeza disso. Eu vou terminar, eu sei que é meio de semana, eu sei que você está com uma agenda de trabalho amanhã, mas eu quero levar você a se arrepender de momentos de incredulidade que você teve. Se arrepender de haver blasfemado, Deus não vai cumprir. O povo que ficou murmurando não entrou na terra prometida. Não entrou. A terra prometida é o lugar da vida abundante. Deus nos tira do Egito para nos colocar num lugar de vida abundante. Mas é preciso crer que Ele é quem diz que é. E que Ele fará o que diz que fará. Sabe quantos homens saíram do Egito? 600 mil homens. Fora mulheres e crianças. Sabe quantos homens daquela geração entrou na terra prometida? Só 2. Josué e Caleb. Só 2. Porque criam que Deus era quem dizia que era. E quem prometeu para eles foi esse Deus que ele cria, que dizia que era quem dizia que era. Então, se você teve momentos de incredulidade na sua vida, na hora da luta, na hora da batalha, na hora da caverna de Adulão, na hora da cova,
na hora do deserto, na hora do vale difícil, na hora das águas correntes, na hora do fogo. Se você duvidou que Deus vai cumprir o que Ele prometeu, você precisa se arrepender disso. Você precisa se arrepender. E esse arrependimento vai anular o seu pecado. Arrependei-vos e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. E Deus vai levar você aonde Ele disse que vai levar. Deus está levantando um povo forte e poderoso na terra. Mas é um povo que crê. Um povo que tem um nível de fé sobrenatural. Jesus fala que quando viesse o Filho do Homem, acaso encontraria fé na terra? Não tendo fé, o amor se esfria, querido. Jesus fala que o amor se esfriará de quase todos. Quase todos é a maioria. Eu me converti aos 14 anos. Eu tenho 78 anos. Meu peito continua pulando de alegria de estar com esse Deus, vendo sinais e maravilhas todos os dias, vendo Ele operar, agindo Deus, quem impedirá? Vendo Ele cumprir a promessa todos os dias, vendo Ele fazer aquilo que é impossível para o homem, que não é impossível para Ele, vendo o paralítico levantar no silk, vendo o menino enxergar no silk, vendo a perna crescer no silk, vendo o câncer sair no vaso sanitário no silk. Queridos, Ele faz, Ele é e Ele faz. Ele não é eu fui, não eu serei, Ele é eu sou. Mas você precisa crer nisso. Você precisa crer nisso, você precisa crer nisso. Se creres, verás a glória de Deus. Se você duvidou, peça perdão a Deus, peça perdão a Deus. Qual é a promessa que tem para a sua vida? Passou muito tempo, pastora, porque não chegou a hora ainda. Não chegou a hora ainda. Porque quando chegar, vai acontecer. Mas você tem que se manter segundo o coração de Deus. Você tem que se manter no lugar certo. Você não tem que se levantar contra líderes injustos. Deus vai acabar com eles. É Deus que matou Saul. Você não tem que jogar fora aqueles que estão abaixo de você e que pedem a tua ajuda. Vai aparecer gente da caverna de Adulão pedindo ajuda para você. Não fica focando só nos reis, não. Foca no homem pobre, humilde, necessitado, que precisa de ajuda. Olhe para eles como Deus olha. O homem segundo o coração de Deus não para de adorar, independente da circunstância. No pior momento da vida dele, ele adora, ele faz um salmo de adoração. Ele quem fala, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. É Ele que fala, é a minha rocha forte, a minha segurança, meu libertador. Ele é o primeiro homem da Bíblia a dizer, eu te amo, Deus, Salmo 18. Segundo o coração de Deus, vai atrair Deus para a sua vida. Duvide disso, não duvide. Esses dias que passaram, eu tive momentos de tristeza, abatimento. E vou ter muitos ainda. Eu já perdi um filho. Eu já fui sequestrada, eu já tive câncer. Mas em nenhum momento eu blasfemei contra Deus. Em nenhum momento eu duvidei do amor de Deus, da grandeza de Deus, das promessas de Deus. E é assim que a gente tem que caminhar nessa terra. Não perca o alvo, deixa para trás as coisas que para trás ficam, prossiga para o alvo que está proposto. E esse alvo é uma grande promessa de Deus. Deus vai usar homens e mulheres fortes. Deus não vai usar gatinhas, vai usar leoas. Deus não vai usar homens frouxos, vai usar homens pedra 90. Você não sabe que a pedra 90 é macho alfa. Deus não vai usar um povo de mimimi. Deus vai usar um povo que derruba gigantes. E derruba gigantes, crê nisso. Crê nisso. Então traz à sua memória a promessa que Deus tem para você. Traz à sua memória a promessa que Ele tem para você. Fala, Deus, eu creio que vai acontecer. Se tem alguém aqui que duvidou, quer se arrepender, quer lembrar a promessa que Deus fez, vem aqui à frente, eu quero orar por você. Pode vir, não tenha vergonha não. Não tenha vergonha. Não tenha vergonha. Isso, querida, vem. Vem. Isso, querida,
Que bom que você veio. É difícil ser a primeira, né? Bom que você veio. Isso, veio, queridos, veio. Talvez o inimigo tenha gritado no seu ouvido: não vai acontecer, não dá, é improvável. Sabe o que Deus tem preparado para vocês. Ele não sabe o futuro, ele não sabe o futuro, só Deus sabe. Ele não sabe a grandeza do que vai acontecer. Ele não tem noção de prever coisas que ainda não sucederam. E ele vai ver o cumprimento das promessas. Ele vai ver Deus realizar o que prometeu. Ele vai ver, sim, Deus fazer o que disse que faria. Ele vai ver. E vocês vão cantar essa glória, essa vitória em todo o tempo, em nome de Jesus. Pai, eis aqui teus filhos e tuas filhas. Eis aqui, papai, aqueles que se levantaram, porque em um momento da vida, da luta, da batalha, do conflito, da perda, da ingratidão, duvidaram da tua promessa, papai, mas se arrependem disso. Se arrependem disso, papai. Colocam no teu trono de graça esse arrependimento e dizem: Senhor, estou aqui pronto para aquilo que o Senhor tem para mim. Onde o Senhor me mandar, eu irei. O Senhor mandar fazer, eu farei. E eu quero, papai, no final da minha jornada, cumprir o propósito que o Senhor me trouxe para esse mundo, para implantar o teu reino. Papai, eis aqui teus filhos e tuas filhas. Quero aqui fazer a declaração de confiança no Senhor, a declaração de fé, que creem que o Senhor é quem diz que é, que o Senhor fará o que disse que faria. O Senhor prometeu e o Senhor vai cumprir. Não tem um único Deus no universo, é só o Senhor, que fala que vai fazer e faz. O Senhor disse que o filho nasceria de uma virgem e nasceu. O Senhor disse que o filho nasceria em Belém e nasceu. O Senhor disse que ele seria moído pelas nossas transgressões e foi. O que mais o Senhor não pode fazer? O que mais o Senhor não pode realizar, papai? Então, em nome de Jesus, dá para os teus filhos uma visão de águia, para eles verem o futuro, papai, e já se alegrarem, preparando as suas vidas para o que vai acontecer. Assim como Davi começou a treinar um exército, porque ele chegaria a ser rei de Israel.